Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma reunião. Hoje, Santa Ceia, onde nós estaremos participando do corpo e do sangue de Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 1, fala assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre na minha casa. Por isso, eu mesma não me julgo digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião, ele chegou para o Senhor e disse: O meu servo jaz em tormento lá na minha casa. E Jesus disse: Então vamos lá. E ele respondeu: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre no meu telhado. Basta uma palavra poderosa para curar o meu servo. Vamos tirar o olho do centurião e olhar um pouco para o servo que estava terrivelmente atormentado. E talvez você esteja nessa situação hoje. Talvez você esteja precisando da fé de alguém. Talvez você já não tem forças mais para adorar. Você não tem forças mais para buscar. Você não consegue mais ter a paz que excede todo entendimento. E eu quero te dizer que o centurião, ele está aqui hoje. Ele está aí, do teu lado hoje. E ele te diz para você se levantar, para você se reerguer, porque ele está entrando com cura na tua vida. Amém? Gostaria nessa noite que você ficasse de pé. Você também que está nos assistindo nessa noite, se coloque de pé na sua casa. Coloque a mão na altura do seu coração. Abra seu coração. E se você está passando pela mesma situação que esse servo, uma situação de tormento, onde você não consegue mais ter paz, onde você precisa de uma cura, onde você precisa do descanso, onde você precisa da luz do Senhor brilhando aí dentro de você novamente, então fale com Ele. Diga para Ele o quanto você necessita dEle. Diga para Ele: Pai, vem, Pai, vem me sacudindo nessa noite, Pai, me levanta, em nome de Jesus. Adore a Ele nessa noite. Feche os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus nós entramos na Tua presença, Papai. Senhor, e assim como aquele centurião falou que bastasse uma palavra Tua. Uma palavra, Senhor, pode mudar toda uma situação. Pode mudar o rumo desta pessoa que está me ouvindo nessa noite. Pode mudar a trajetória. Pode, meu Deus, uma palavra do Senhor. Então eu te peço, meu Deus, entra dentro deste lar, entra dentro deste coração. Tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo, de entrar. Tenha liberdade de entrar no nosso coração e fazer o que o Senhor quiser, Papai. Mude as coisas de lugar, Papai. Se tem coisas que estão fora do lugar, Senhor, coloque no lugar, Papai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Papai. Isso,
diante dele o teu coração. Diga para ele como está o seu coração nessa noite. Diga para ele: papai, o meu coração tem estado atormentado, papai. O meu coração tem estado aflito, não tem encontrado paz, não tem encontrado descanso, papai. E eu sei que tu és a nossa paz, tu és a nossa força, tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então vem, peça para ele: vem ao meu encontro, me toca nessa noite. Ele vai te tocar, ele vai entrar com a paz dele dentro do teu coração, a paz que excede todo entendimento. Basta apenas você abrir o seu coração. Se tem algo que impede com que a presença do Senhor desça, eu convido você nessa noite para tirar. Tira a pedra. Tira a pedra, tira tudo aquilo que está fazendo com que você não consiga se abrir, com que você não consiga chorar na presença dEle. Tira a pedra nessa noite. Deus, Ele cura qualquer ferida que há no teu coração. Mesmo aquela ferida que foi causada pelo homem, Ele cura. Faça como Lázaro, sai para fora nessa noite. Sai para fora, Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Sai para fora nessa noite. Oh, Ele te convida a adorar. Oh, Ele te convida a buscar. Oh, abra seu coração nessa noite. Fala: pai, eu estou aqui nessa noite. Papai, eu vim te buscar de todo o meu coração. Fala com Ele nessa noite. Diga: vem, papai. Tu és exaltado, papai. Tu és adorado. Vem, vem. Nós te convidamos. Nós te convidamos. Dá liberdade. Dá liberdade para que o Espírito Santo se mova aí, aonde você estiver. Dá liberdade. Se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele, se esvazie. Mesmo aí onde você estiver, mesmo na sua casa, talvez você esteja passando por um momento de luta interna, que é onde só você e Deus sabe o que está acontecendo. Mas Ele está entrando aí agora dentro do teu lar. Oh, Ele está entrando aí e te tocando. Recebe aí a força dEle, recebe aí o abraço dEle. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, peça pra Ele, fala: muda, papai. Muda as coisas de lugar, papai. Coloque em ordem aquilo que está em desordem, papai. Ele é o único que pode colocar, Ele é o único que pode alinhar, Ele é o único que desembaraça.
endureça os teus caminhos. Vem ao encontro dele. Ele te chama, filho, vem. Ele te diz, filho, volta, volta, volta para a casa do Pai. Talvez você está como o filho pródigo, procurando tantas coisas que te satisfaçam. Talvez você tenha se alimentado tanto de tantas coisas, dos prazeres deste mundo. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é passageiro. O que Ele te oferece é eterno. Oh, vem para os braços do Pai. Vem, Ele te chama nessa noite. Vem para os braços dEle. Nos braços dEle nós encontramos descanso. Nos braços dEle nós encontramos refúgio. Nos braços dEle nós encontramos cura. Nos braços dEle nós encontramos a paz. Vem, liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O perdão dele é puro, é puro. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Ele está entrando com cura. Ele está sarando a tua alma. Peça para Ele, Pai, vem, vem. Oh, peça para Ele, vem, papai. Isso, peça para Ele nessa noite. Derrama sobre nós, papai, o teu bálsamo. Peça para Ele nessa noite. Fala, vem, papai. Oh, abre teu coração nessa noite. Abra seu coração nessa noite. Porque Ele está aqui. Ele está aí onde você está. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Ele está aqui, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Ele está aqui transformando. Está
voz e as suas mãos e diga a Ele: o meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, é verdade, Pai, esse é quem tu és um Deus de milagre. Opera, Senhor, no meio de nós, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos, podemos nos assentar nesse momento. E você que está em casa, boa noite. A graça e a paz de Deus é com todos nós, em nome de Jesus. E hoje, como é um culto de Santa Ceia, né, nós vamos falar e meditar um pouquinho dele, da figura de Jesus, de quem verdadeiramente ele é, e não tem nada melhor do que isso, irmãos. De uma maneira simples como ele era, descomplicado como ele também era. Quando nós analisamos os evangelhos, muitas vezes nós vemos um Jesus diferente daquele Jesus que muitas vezes é mostrado para nós. Eu queria pegar um exemplo prático de Mateus, do apóstolo. Normalmente nós procuramos nas cartas de Paulo e temos, sem sombra de dúvidas nenhuma, grandes revelações de Deus. Realmente Paulo foi um homem com um intelecto realmente fora do normal. Mas com esse apóstolo aqui nós também temos um ensinamento com o que aconteceu com ele, muito profundo. Abra comigo em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, versículo 9. E diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nesse trecho, meus amados irmãos, relata a forma como o apóstolo Mateus foi chamado, cujo o nome hebraico era Levi. E de uma maneira simples, retrata um pouco da figura e do caráter de Jesus. Um caráter muito simples, mas tanto naquele tempo, e eu acho que, vou ser sincero com vocês, mais ainda agora, Jesus é
um homem extremamente, para os padrões da humanidade, contestatório, um homem contraditório, um homem que contesta tudo aquilo que a sociedade tenta impor como certo e como errado. Jesus quebra as regras sociais, quebra todos os parâmetros que nós conhecemos de ser ou não ser, de certo ou errado. E o mais surpreendente disso é que ele quebrava esses padrões lá há mais de 2000 anos atrás. Mas se a gente for parar para meditar, a gente vê que talvez nos dias de hoje Jesus quebre mais ainda esses padrões de comportamento. Quando Jesus ele chama Mateus para ser seu discípulo, Jesus vai exatamente no lugar onde Mateus trabalhava. Mateus era então um publicano. E para quem não sabe, era de um emprego, entre aspas, talvez dos mais indignos que a gente pode achar. Porque o publicano, ele além de coletar os impostos que os cidadãos da Judéia deveriam pagar para o Império Romano, eles cobravam muito mais do que realmente necessitava ser cobrado. E enriqueciam por causa disso. Eles exploravam os seus próprios irmãos. Suponha que você tivesse que pagar, vamos supor, R$100 de imposto para César. Você tinha que ir até o publicano para pagar o imposto. Só que o publicano, ele te cobrava R$500. Ele dava 100 para César, embolsava 400, explorando seus irmãos. E eles eram considerados a ralé da sociedade. O que tinha de pior a sociedade. Naquela época, o que as pessoas olhavam e diziam que era o pior da sociedade eram esses publicanos, corruptos, né? Prostitutas, ladrões, e até mesmo, irmãos, os menos favorecidos, viúvas, órfãos. Nada muito diferente, né, irmãos, do que nós vivemos hoje. E o preconceito ali era enorme. E era um preconceito tão grande, que quando a gente analisa essa passagem, nós imaginamos algo místico acontecendo ali, né? Você imagina Mateus sentadinho, cobrando impostos, aí Jesus se aproximando dele, dizendo: vem e me segue. A Bíblia diz que prontamente Mateus deixa tudo para trás e segue ele. Aí nós podemos pensar assim, que o chamado foi sobrenatural, né? Foi um poder mágico, místico, que naquele momento tomou conta de Mateus, ele não conseguiu resistir e se levantou a seguir Jesus. Muitas vezes, né, a impressão que dá é que num ato de hipnose, né, diríamos assim, uma hipnose, uma subjetividade, Jesus se aproxima de Levi e magicamente diz: segue-me. Ele se levanta em uma hipnose, né, e vai e segue Jesus. Mas essa passagem, ela é tão interessante que ela relata algo que não tem nada a ver com hipnose, mas tem a ver com o estarrecimento de Mateus. Até ele fica estarrecido com um convite.
Porque até então, até mesmo Levi, Mateus, não podia acreditar que Jesus estava ali chamando, porque Jesus já era conhecido em toda a Galiléia, em toda a Judéia. E o conceito que as pessoas tinham era que ele sendo o Messias, ele sendo o santo, ele sendo o homem poderoso que operava tantos milagres, jamais iria se aproximar de um publicano pecador, jamais iria chamar um publicano pecador. As pessoas tinham uma ideia, e Mateus deveria ter a seguinte ideia: não, ele vai na sinagoga, ele vai chamar os sacerdotes para serem seus discípulos, vai chamar a mim, que sou um pecador, que roubo dos meus irmãos? Jamais. Mas como Jesus, não olha o exterior, ele olha o interior, ele se aproxima de Mateus e diz: segue-me. E o estarrecimento do então publicano é algo tão forte que ele fica num estado catatônico. Aquilo fica ecoando nele, e ele não tem outra alternativa que senão se levantar e seguir, porque a luz havia chegado até Mateus de uma maneira surpreendente, de uma maneira graciosa, de uma maneira sem merecimento. Mateus não fez nada para merecer a graça de Deus sobre a sua vida, assim como nós. Um dia alguém pregou o evangelho para você, você aceitou Jesus, mas você não fez nada para merecer isso, mas a graça de Deus vem sobre nós, e aí nós somos chamados por essa graça. E Mateus, ele recebe esse convite. Jesus quebra parâmetros sociais. Jesus começa a mostrar que ele não está interessado na capa exterior das pessoas, mas sim aquilo que o coração delas tem a oferecer. Porque tem muitas pessoas que estão no lodo do pecado por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E muitas vezes a falta de entendimento e a falta de conhecimento, aliada à falta de alternativa, muitas vezes leva uma pessoa à prática do erro. Talvez Mateus nunca tivesse alguém para que fosse até ele e dissesse: Mateus, não faça tal coisa com os teus irmãos, não faça isso com eles, Deus condena a usura. Tem muitas prostitutas que são prostitutas não porque sentem prazer naquilo, mas porque os reveses da vida as levaram à prostituição, desprezos, traumas. E aí muitas vezes essas mulheres e homens não são bem vistos na igreja, não são bem vistos por ninguém que tem Deus no coração. De repente nunca uma pessoa chegou nessas pessoas e disse: não faça tal coisa, Jesus te ama. Talvez tudo que essas pessoas receberam na vida foi: você é isso mesmo, você não presta. Aí essas pessoas muitas vezes caem na prostituição, se prostituem, se tornam profissionais. E aí a única alternativa é Jesus olhar para essas pessoas, porque assim como Jesus quebrou os parâmetros daquela época, Ele quebra as de hoje, porque nós não evoluímos daquela época para cá. O sistema religioso continua julgador e apontador até hoje. Até hoje, quando o sistema religioso se preocupa mais em olhar o pecado da pessoa do que propriamente estender a mão para ela e aconselhar. Hoje, se uma prostituta entra dentro de uma igreja, ou um travesti entra dentro de uma igreja, ou até mesmo aquele político que todo mundo sabe que é corrupto, e que rouba, entra dentro de uma igreja, a primeira coisa que você percebe é o olhar crítico das pessoas, e não o olhar de misericórdia que Jesus tem.
Não existe aquele pensamento de, olha, terminou o culto, eu vou lá conversar com aquela pessoa. Eu vou reforçar aquilo que foi dito no púlpito. Eu vou mostrar o amor de Deus. Eu vou dizer que Deus tem sim solução para tudo e que se no passado isso não foi feito, Deus pode restaurar todas as coisas. Mas não. Nós temos, o sistema religioso, de um jeito geral, ainda tem esse costume de simplesmente apontar o dedo na cara do pecador e ao invés de levar ele para o céu, nós muitas vezes acabamos levando o pecador para o inferno. Muitas vezes nós fazemos o contrário daquilo que Jesus nos ensinou nessa passagem. Porque Jesus, quando termina essa fase de chamar Mateus, veja como Jesus realmente conhecia o coração desse homem. Esse homem estava no lodo do pecado, mas depois disso, sabe o que esse homem fez? Ele fez um jantar na casa dele e convidou todos os pecadores para ouvirem o seu mestre. Ele recebeu a salvação, ele queria compartilhar isso com os outros. Ele tinha esse coração com ele. Ele não era egoísta. Ele não queria a salvação e a graça só para ele e os outros que se danem. De forma nenhuma. E Jesus vai, se alimenta, come, e aí entra os fariseus. O que os fariseus representam hoje, irmãos? Todas as religiões que vocês podem imaginar, até a evangélica. Todas. Porque Jesus quebra os padrões de comportamento de tudo que nós podemos imaginar. Jesus quebra a cultura do apontar o dedo. E aí, os fariseus, o seu mestre, olha o questionamento, o seu mestre come com pecadores e publicanos. Essa pergunta que é feita. Melhor ainda é a resposta de Jesus. Não são os sãos que precisam de remédio, mas são os doentes. Nesses casos, quem são os doentes? Os pecadores, toda a humanidade. É engraçado que Jesus diz assim, né? Não são os sãos que precisam de remédio, mas na realidade esses sãos não tinham esses sãos, não tinham esses justos. Mas ele faz através dessa figura de linguagem, ele mostra que são os pecadores que precisam do remédio, até aqueles que se acham justos, até os pseudo-justos são doentes. Até os ditos espirituais precisam de remédio, são doentes. Estão no mesmo barco de doença existencial da humanidade. Porque esses chamados justos transformam a sua vida e carregam em sua vida máscaras de disfarces. E o muito conhecer a lei, o muito conhecer as profecias, como nós hoje em dia, muito conhecer e estudar as palavras de Jesus, isso muitas vezes traz um padrão de comportamento em nós que não era para acontecer. Quando nós ouvimos os ensinos de Jesus, nós deveremos cada vez mais abrir o nosso coração para a misericórdia. Mas não é isso que normalmente nós fazemos. Normalmente nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos deixando o Espírito Santo entrar em nós, mas aí, irmãos, nós nos elitizamos. Nós começamos a nos achar os eleitos. Nós somos os predestinados, nós somos os eleitões, e os outros são os vasos de desonra. Criticamos tanto o nazismo, mas muitas vezes pensamos exatamente como os nazistas. Achamos que o fato de aprendermos de Cristo nos transforma numa raça superior, sendo que somos doentes.
Precisamos do remédio diário enquanto vivermos. Todos nós somos doentes. Todos nós precisamos de uma medicação até o fim da nossa vida. Essa medicação é a palavra de Cristo. O dia que nós paramos de tomar o remédio, que é a palavra de Cristo, nós adoecemos. Não faça isso, óbvio, mas imagina se você experimentasse fazer essa experiência. Ficar sem ouvir a palavra de Cristo, sem meditar na palavra, sem orar, por alguns anos. Será que você ia continuar mantendo, e nós iríamos continuar mantendo, o padrão de santidade? É óbvio que não. Nós iríamos nos surpreender no mar de lama que nós estaríamos enfiados, porque a palavra é o remédio que nós precisamos para toda a nossa vida. Não é um medicamento que eu tomo para gripe e fico curado. É algo que eu tenho que permanentemente tomar enquanto eu for vivo. Porque a nossa alma vivente, ela tem a propensão a se envolver com as coisas da carne. Enquanto nós não formos transformados, enquanto o nosso corpo corruptível for transformado em um corpo incorruptível, nós não entraremos ainda no reino eterno, não estaremos ainda no reino eterno. Então nós estaremos dependendo da palavra toda a hora e todos os dias. E Jesus faz isso. Jesus fala uma coisa até engraçada para os fariseus. Depois que ele diz assim: olha, não são os justos que precisam de mim, mas os pecadores. Não são os sãos que precisam de remédio, mas sim os doentes. Jesus diz assim, olha o que Jesus fala para eles: vocês ide e procurai estudar o que diz misericórdia eu quero e sacrifício não. Meu Pai, é como se Jesus estivesse falando assim para os fariseus: voltem lá para a escolinha dominical, lá na sinagoga, volta para a escola, volta a estudar, porque vocês não sabem nada da Torá, vocês não sabem nada da lei dos profetas. Volta para a escola, volta. Se alfabetiza primeiro, aprende interpretação de texto, aí depois vocês vão lá em Oséias 6,6 e vocês estudem o que eu estou querendo dizer. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Essa passagem aqui, irmãos, que Jesus falou lá em Mateus, ele diz assim, ó: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Está em Oséias capítulo 6. Olha a humilhação que Jesus expôs a esses fariseus. Vamos ler um pouquinho mais, tá? Capítulo 6 de Oséias: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Veja que isso aqui é uma profecia, né? Lá para o fim dos tempos, né? Tem muito a ver com as 2 testemunhas aqui também. Mas vamos adiante: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã. A vossa bondade, beneficência, é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Essa palavra é muito clara. O que Deus está ensinando aqui o povo é que muito além de sacrificar animais no altar é o conhecimento de Deus, e eles não tinham.
Tanto que eles não eram regenerados por esse conhecimento. Tanto que as palavras de Ezequiel, lá no capítulo, se eu não me engano, 28, eu estou agora de cabeça, tá, pessoal? Isso que eu estou falando aqui, eu acho que está em Ezequiel 28. Porque o que acontece? Ou está em 26, ou está em 28. Aqui. 22. 22, Ezequiel 22, 18. Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são bronze, estanho e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, Yahvé, né? Pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que vos juntarei no meio de Jerusalém. Isso é, o que é a escória? A escória é a sujeira, né? É a sujeira que aparece sobre o calor. Quem mexe com solda sabe disso, né? Que quando você solda, aparece a escória, você tem que limpar a solda para tirar a escória, né? O que é? É a sujeira que aparece depois do calor, da mistura, da fusão. Esse povo era para ser bronze, prata, era para ser do bom e do melhor. Mas o que apareceu neles foi o quê? Foi a escória, foi a sujeira, porque Deus teve que usar os profetas para matar eles através da profecia, né? Porque eles não estavam aprendendo a misericórdia, eles não estavam aprendendo o amor de Deus, eles não estavam, irmãos, sendo regenerados pela palavra, porque foi dada para eles a lei, mas não com a intenção de acabar com eles, mas sim que eles meditassem nela dia e noite. O Salmo 1 não foi feito no Novo Testamento. O Salmo 1 ele foi escrito na época da lei, dos profetas. E o que diz lá no Salmo 1? Medita na palavra de dia e de noite. Isso é por acaso? Claro que não, porque mesmo no Antigo Testamento, se uma pessoa meditasse na lei de dia e de noite, isso trazia para ela benefícios espirituais, renovo, regeneração e, acima de tudo, misericórdia. A lei ensina um irmão ser misericordioso com o outro. Os mandamentos de Deus são mandamentos de misericórdia. Não roubarás, não matarás, tudo envolvendo a misericórdia. E esse povo, ele tinha perdido a misericórdia, perdido completamente a noção das coisas e se tornado impiedosos. Homens sem um pingo de piedade. Homens que, além de se acharem justos, ainda condenavam os pecadores ao inferno. E Jesus é o oposto disso. Jesus vem para os excluídos, vem para os pecadores, mostrando que a sua graça vem para trazer salvação, vem trazer essa chance para nós pecadores, de nos atentarmos na sua palavra e com ele sermos um com o Pai. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, não na sua maneira gloriosa, nas nuvens, né, ao qual ele vai vir, como está em Apocalipse, Jesus vai vir nas nuvens e todo olho o verá, inclusive aqueles que o transpassaram, né? Mas se Jesus não viesse na glória e viesse exatamente do mesmo jeito que ele veio, eu digo para você que ele ia ser uma figura contraditória no meio da igreja, porque ele iria se aproximar das pessoas que a igreja se afasta.
das pessoas que a igreja condena, das pessoas que a igreja aponta o dedo. E ele iria abraçar essas pessoas e as pessoas iriam achar que Jesus é um herege. Os teólogos iriam dizer isso. Os teólogos, né, os doutores, aqueles que ao invés de viver Cristo na sua essência, vive uma teologia sistemática, né, e robótica, eles iriam dizer: não, esse homem é um herege. Né? Já o povo de Deus, de uma maneira geral, ia ficar em contradição. Nossa, mas esse homem, né, fazendo isso. Mas ele sempre deixou bem claro os seus ensinos. Sempre. Jesus nunca vai chamar um justo, porque não tem nenhum. Jesus sempre chama pecadores. Sempre. Nunca vi Jesus chamar um justo ou alguém ser pecado. Até porque essa pessoa não existe. Por mais que ela tenha uma vida, um padrão moral de comportamento bom, ela também tem pecados na sua vida. E esse Jesus é que traz a graça sobre nós. E nós deveríamos nos alimentar dele, dos ensinos dele, e olhar, e ter o olhar de misericórdia que ele tem. Porque a Bíblia diz que ele tem misericórdia daqueles que têm misericórdia. E nós percebemos o nosso padrão de comportamento quando nós nos comparamos com pecadores. E nós dizemos: não, eu estou acima, eu ando com Deus e essa pessoa não anda. E o que Jesus quer dizer é o seguinte, que, claro, não vou pregar heresia para você. É óbvio que existem pecados que são para a morte e outros que não são para a morte. É evidente. Não vou aqui dizer que existem mesma gravidade para tudo. É óbvio que não. Mas nós corremos perigo, irmãos, de não analisar a pessoa de Jesus. Jesus é a verdadeira aplicação da lei. E nós temos que olhar a lei revestida de Cristo, ele sendo a representação máxima dessa lei. Isso é, tudo aquilo que a lei condena, inclusive as pessoas eram apedrejadas devido a alguns pecados, Jesus não cometeu nenhum desses pecados, cumpriu a lei. E tudo aquilo que a lei ensina e edifica, nós temos que dar a verdadeira aplicação dessa lei. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, a lei é santa e justa e boa. E nós, pecadores, é que somos chamados ao arrependimento. Arrependimento. Não somos chamados para o remorso. Isso é, nós não somos chamados para ouvirmos uma palavra, nos envergonharmos das nossas falhas, chorarmos e no outro dia continuarmos praticando aquilo que estávamos praticando. Nós somos chamados ao arrependimento, ao confronto. Isso é, as palavras de Cristo têm que bater diretamente em nós, nos confrontar, e desse confronto deve gerar em nós um arrependimento para que nós não voltamos para esse determinado lugar novamente. Isso, irmãos, é o evangelho simples, fácil, puro e sem mistério. Um evangelho que abraça a todos, mas deixa bem claro que não se agrada do pecado. O evangelho não se agrada do pecado, mas o evangelho diz que há alcance de graça para os pecadores. Que há sim anúncio da palavra aos pecadores.
como foi com Mateus, que da lama do pecado recebe esse chamado de arrependimento e segue Cristo, sem voltar para a lama que ele estava envolvido. Nós precisamos ter uma experiência real com a palavra do Senhor e abrir o nosso coração e permitir que essa palavra entre em confronto com o nosso egoísmo. Porque o ser humano, como diz Adam Smith, é egoísta por natureza. Naturalmente, o ser humano é seletista e egoísta. Isso é obra da carne. E Jesus é contrário a toda e qualquer obra da carne. Só que esse controverso é o que nos dá o choque, e esse choque é que nos leva ao arrependimento e transforma as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar e nós vamos participar do sangue e do corpo de Cristo. Paulo diz que a igreja, ela sempre foi o mistério de Deus. Estava lá no Antigo Testamento, mas ainda não havia sido plenamente revelado. O maior mistério de Deus é Cristo e sua igreja, isso é, Cristo e o seu corpo, que somos nós. E nós vamos celebrar essa nossa participação, mesmo pecadores, no corpo de Cristo. E eu não sei por que agora me deu vontade de dizer isso. Tem pessoas que dizem assim: se eu sou um pecador, como é que eu sou parte do corpo de Cristo? É uma pergunta interessante, não é? Você já teve essa dúvida? Se Cristo é Deus, Ele é a cabeça, como eu, pecador, sou parte do corpo dele? A dúvida que eu vou te esclarecer é uma palavrinha: ressurreição. Cristo é a primícia dos que dormem, isso é, a cabeça ressuscitou. Nós somos o corpo de Cristo porque nós nele vamos ressuscitar para a vida eterna com o corpo incorruptível. Cristo na sua glória e nós com o corpo incorruptível. Por isso nós somos o corpo de Cristo, por causa da ressurreição. Creia nessa promessa de Deus. Ele nos prometeu que iria nos ressuscitar e nós iríamos com Ele vivermos a eternidade e o reino eterno. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem o padrão de comportamento mais impressionante. Pai, até hoje, quando analisamos aquilo que o Senhor fez, Pai, ficamos surpresos, ficamos perplexos. O Senhor mostrou uma piedade, uma misericórdia, uma graça que praticamente é impossível, Pai, se repetir. O máximo que podemos fazer, meu Deus, é assimilar um pouco, Pai, o Teu aprendizado. O máximo que podemos fazer, meu Deus, é tentarmos te imitar, deixarmos de lado, Pai, os julgamentos, deixar de lado a falsa santidade e procurar com humildade, meu Deus, trilhar os Teus caminhos, pregar ao pecador, mostrar a graça de Deus ao pecador, porque nós também somos pecadores. Meu Deus, que o conhecimento da Tua graça não nos torne, Pai, não crie em nós uma casca de religiosidade, não crie em nós um escudo, Pai, da religião, que nos afasta do Teu caminho, ao invés de nos tornar mais próximos de Ti. Ensina-nos, Senhor, a Tua misericórdia, e que, sendo misericordiosos, a Tua misericórdia sempre esteja dentro do nosso coração. Que seja assim,
em nome de Jesus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, com seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Convido a todos a estenderem as mãos nesse momento aos elementos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesse momento não é mais pão, não é mais suco de uva, Pai. Nesse momento esses elementos estão sendo consagrados e representam o teu corpo e representam o teu sangue. Todo aquele que participar desses elementos vai estar cumprindo a tua designação, Pai, que comendo do teu corpo e bebendo o teu sangue, fazendo isso em memória de ti. Amém? O obreiro vai estar passando, entregando os elementos aos nossos irmãos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos nesse momento que estão aqui